Fez a micropigmentação e agora tem dúvidas de como devem ser os cuidados pós? Ou você que é profissional tem dúvidas em relação a esse protocolo? Então, esse vídeo é especialmente para você. Fica comigo até o final. Olá, eu sou a Reze Almeida, designer de sobrancelha e micropigmentadora, e fiz esse vídeo especialmente para você que está passando aí na barra do YouTube procurando um vídeo que explique como cuidar da sobrancelha após ter feito o procedimento de micropigmentação. Então esse vídeo é para você, ou para você profissional que quer melhorar o seu protocolo aí, para saber orientar melhor a sua cliente como deve ser esse protocolo no pós-micropigmentação, tá bom? Mas antes, gostaria de pedir para você não se esquecer de se inscrever aqui no canal se você já não é inscrito. Não esquece de ativar as notificações, porque toda semana nós trazemos um vídeo novo aqui para você. E não esquece de deixar aquele joinha que nos ajuda muito aqui no alcance nessa plataforma, tá bom? Então vamos lá. Uma das orientações principais que eu dou sempre para o profissional, né, essa é a primeira diretriz aqui, é que quando você for atender o seu cliente aí de micropigmentação, que você não se esqueça de fazer uma avaliação, aonde nesse primeiro contato com o seu cliente, você vai poder orientar acerca de como deverá ser feito tanto o protocolo pré, porque em alguns casos de alguns procedimentos você precisa orientar aí como o seu cliente deve proceder. Por exemplo, se você vai atender uma cliente que fez Botox, ela vai ter que ter um intervalo do procedimento que ela fez, principalmente se for na região aí da sobrancelha, ela vai ter que ter uma pausa de 30 dias. Então, primeiro ela faz Botox, dá um intervalo de 30 dias para depois poder fazer a sobrancelha de micropigmentação. Então, se ela não souber, isso pode ir por água abaixo. De repente, ela vai lá fazer a sobrancelha com você num dia e tem um Botox marcado no dia seguinte. Ou ela acabou de fazer um Botox, você não faz ficha de anamnese, não conhece a sua cliente, e aí você vai lá fazer o procedimento. Então, pode atrapalhar tanto um procedimento, pode anular o efeito do outro, tá bom? Outra informação muito relevante para clientes que fazem o protocolo daquele remédio, a medicação, eu não sei se eu vou falar o nome certo aqui para vocês, é Roacutan, tá? Esse remédio aqui. Ele precisa ser feito, a pessoa que toma essa medicação, ela precisa ter parado de tomar essa medicação pelo menos 3 meses antes de fazer um procedimento de micropigmentação, porque o procedimento pode sofrer algumas reações não legais aí, tanto sangramento, como algumas erosões que podem estar na pele, ressecamento, que às vezes é muito grande nesse uso dessa medicação. Então é importante que você saiba disso, tá? Outra orientação para clientes oncológicos ou clientes que estão em quimioterapia, né? Então eles estão fazendo lá um protocolo. É muito importante que essa pessoa ela converse com o médico dela, para que o médico sim possa dar orientação se esse cliente, se esse paciente está autorizado a entrar e fazer um procedimento de micropigmentação ou não. O ideal é que essa pessoa faça o procedimento de micropigmentação com um intervalo após fazer a quimioterapia de pelo menos 1 ano. Esse é o tempo ideal. No entanto, alguns médicos autorizam que seja feito logo assim no começo, para a cliente não tenha aquele impacto de ficar totalmente ali sem a sobrancelha, tá bom? Então é muito legal que você converse e peça para que a sua cliente estenda essa orientação aí ao médico dela, tá bom? Existem diversos outros questões relacionadas à saúde da sua cliente que você precisa saber antes de fazer. E esse bate-papo, nessa avaliação, vocês vão poder trocar você vai ter uma ficha ali e vocês vão poder trocar essas informações, que você vai saber muito mais profundo quando você é um profissional habilitado, que fez um curso, onde você tem ali todo o diagnóstico que você pode estar conversando com essa cliente. Outra questão importante é que você converse com a sua cliente para que ela entenda o tipo de procedimento que ela espera, o resultado que essa cliente espera. Muitas vezes, por estar na moda, o nome popular de uma técnica, às vezes a cliente fala para você que ela tem vontade, por exemplo, de fazer um fio a fio. Só que, por exemplo, essa cliente costuma fazer rena toda semana. Essa cliente não sai sem sombra na sobrancelha, sem corrigir essa sobrancelha com lápis, enfim.
ela gosta de uma sobrancelha bem definida, mas todo mundo tá falando de fio a fio. Então ela tem uma ideia de que a sobrancelha dela com fio a fio vai ficar com o mesmo acabamento que uma rena ou que uma sombra faz na sobrancelha. Então é importante que você faça a simulação mostrando para ela qual acabamento vai acontecer com fios e que acabamento vai acontecer se ela fizer a shadow. Assim a cliente tem uma percepção real de como vai ficar o procedimento na sobrancelha dela. Ela entende. Isso vai evitar muita fadiga no seu atendimento aí, no seu pós-venda, tá bom? Então não tenha medo de fazer avaliação, porque isso vai ajudar em muito o seu cliente a entender e a ter confiança aí na hora de fazer. E você que é cliente também, que procura um profissional que faça esse tipo de atendimento, vai ajudar você a ter muito mais segurança. Esse é o meu protocolo, eu estou dividindo com vocês um protocolo que já é o que eu faço aqui no meu estúdio, tá bom? Aí a cliente decidiu fazer, a gente já conversou, bateu um papo, eu tenho algumas orientações que essa cliente precisa tomar logo em seguida, né? Logo depois que ela faz esse procedimento, que um deles é sobre não molhar. Eu costumo orientar, já fiz cursos onde pediam para que a gente orientasse nossos clientes a não molhar essa sobrancelha por 8 horas, logo, tipo assim, a não molhar em seguida, mas depois de 8 horas a cliente podia molhar, ou a cliente ficar sem molhar só por 12 horas, depois a cliente podia lavar. Eu já dei esse protocolo, já fiz essas experiências e não funcionou. O que funcionou para mim? É pedir para a cliente não molhar por 48 horas, 2 dias sem molhar essa sobrancelha. Mas para que a cliente consiga ficar sem molhar essa sobrancelha, ela precisa ter essa informação antes de agendar. Eu preciso falar para minha cliente que ela precisa, por exemplo, se ela tem o hábito de lavar os cabelos todos os dias, ela vai precisar interromper isso por pelo menos 2 dias. Então a cliente vai vir para o procedimento aí com a cabeça já lavada, ou seja, ela vai ficar às vezes um dia sem lavar a cabeça, porque ela já lavou naquele dia do procedimento, no dia seguinte ela não vai molhar, mas depois ela já vai poder lavar os cabelos. Então você precisa orientar essa cliente antes, para ela se preparar para o procedimento. Olha que legal. E outra informação é atividade física. Se essa cliente não fica sem fazer atividade física, e é muito importante que ela não faça nenhuma atividade física que ela soe muito, né, que promova nela um suor excessivo logo em seguida, ela também precisa ter essa orientação, porque daí ela vai procurar fazer a atividade física dela antes do procedimento e não logo depois que ela sair do seu estúdio. Então, essa informação é muito importante para evitar qualquer chateação aí com a sua cliente no posterior, tá? Falar para ela que ela não pode pegar sol nos próximos 20 dias, falar para sua cliente da importância dela não ir em saunas, piscinas nos próximos 20 dias. Com todas essas orientações previamente orientadas, a sua cliente vai vir prevenida e ela vai cuidar desse procedimento porque ela vai ter toda a orientação necessária. Não vai ser aquela coisa de surpresa, nossa, eu não sabia de tudo isso, não vou conseguir fazer parte disso porque eu nem sabia. Então, tenha essa cautela, tá? Outra coisa importante que eu costumo protocolar aqui no meu estúdio é a cliente que faz o procedimento aqui, eu dou para ela um kit de home care, os cuidados que ela precisa ter em casa, porque além de todas essas orientações necessárias, a nossa cliente não pode passar qualquer produto na sobrancelha. Então, eu ofereço para essa cliente, né, eu presenteio a minha cliente com uma porção de um sabonete líquido com pH neutro e uma fração de uma pomada específica. Se vocês quiserem saber qual sabonete ou qual a pomada eu costumo passar para minhas clientes, deixa aqui nos comentários depois que aí eu oriento vocês, eu divido com vocês qual é a pomada e qual é o sabonete, tá? Caso vocês tenham interesse de saber. Então essa cliente leva esse kit para casa, né? Tanto essa fração da pomada, esse sabonete, para que ela não passe outro produto. Porque, por exemplo, imagina se essa cliente chega em casa e passa algum sabonete que tenha ácidos clareadores, por exemplo. Vai atrapalhar o processo de cicatrização. Eu quero que o pigmento fixe e não que ele clareie. Essa cliente faz uso de hidratantes ou cremes clareadores. Ela não vai poder passar na sobrancelha naquele período. Então, a gente já dá um produto específico. Olha, você vai passar essa pomada. E legal que essa pomada que eu oriento, ela não é oleosa. Então, não vai ficar aquela coisa brilhante na pessoa, incomodando, escorrendo, por exemplo, no calor.
E aí eu oriento essa cliente, ó, você vai passar esse produto. E além de dar todas essas informações, gente, elas esquecem da metade do que a gente falou. Depois elas mandam mensagem, o que era para fazer mesmo? O que não podia comer? O que não podia fazer? Então é legal que dentro desse kit você deixe lá um manual de instrução da sobrancelha dela. Nesse manual é importante você falar das fases da micropigmentação, o que acontece, como ela vai se sentir na primeira semana, o que acontece no dia seguinte, o que acontece daqui 10 dias, 15 dias, até o retorno dela em 30 dias. E também tem os cuidados, higienizar as mãos, passar a pomada que a gente orientou, lavar só depois de 48 horas. Todas essas informações faladas precisam estar listadas nesse manual. Vai fazer com que ela não esqueça de tudo que ela precisa fazer para que tenha sucesso no procedimento. Porque eu digo que 60% é responsabilidade minha, mas os outros 40% é responsabilidade da nossa cliente. Então ela precisa estar muito bem orientada e informada. Então não vai ter problema. Legal? Outra coisa importante, não menos importante que as demais, é você pedir para a cliente retornar após 30 dias. Isso mesmo. Ainda que ela não fechou com você um retoque, não tenha tido essa orientação, é importante que você peça para que ela retorne. Por quê? Se você for um profissional iniciante, o que é sucesso para nós? O que é um procedimento com sucesso? É aquele procedimento cicatrizado. Isso sim é resultado. Eu costumo dizer que resultado para mim é cicatrizado, porque na hora fica incrível e tudo mais. Eu quero ver como esse procedimento reagiu ali na pele da minha cliente. E aí eu vou saber se o meu procedimento teve sucesso ou não, é quando a minha cliente retorna com ele cicatrizado. E é muito importante que você diga para sua cliente que pode ocorrer algumas falhas nessa sobrancelha que são recorrentes da cicatrização. O corpo da gente entende que aquele pigmento é um corpo estranho. Pode ser que ele aceite esse pigmento, pode ser que ele expulse esse pigmento. Tá aí também a importância de fazer um procedimento sem causar muita lesão nessa pele, tá? Porque daí o procedimento fica legal, o corpo da gente não ativa muito o processo inflamatório, o corpo não entende aquilo como uma agressão e aí a cicatrização é mais tranquila, tá bom? Eu tenho alguns vídeos aqui onde eu falo sobre a importância da alta frequência. É uma coisa que ajuda muito a esse pós ter sucesso também. Então eu vou deixar o linkado aqui nesse vídeo, lá nos comentários, que você vai ver, assiste lá também, que você vai ver a importância. Isso vai trazer muito resultado aí para os seus protocolos de atendimento, tá bom? Eu espero, gente, que esse vídeo tenha sido relevante, tenha te ajudado. Tanto você que estava aqui procurando como cuidar melhor aí da sua sobrancelha, porque você talvez não teve tanta orientação assim, espero que te ajude. Ou você que é um profissional aí que está procurando melhorar os seus protocolos do pós-micropigmentação, possa ter ajudado também, tá bom? Depois comenta aqui comigo se você já faz esse tipo de protocolo, se isso acontece com você. Divide aqui com a gente que vai ser um prazer responder vocês. E o que mais vocês gostariam de estar vendo aqui no canal, tá bom? Um grande beijo pra vocês e espero vocês aí no próximo vídeo. E não esquece de deixar aqui aquele joinha bacana que nos ajuda muito, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!